quinta videoaula, e nela a gente vai estar abordando o conceito de imagem de um elemento através de uma função. A gente já viu esse conceito para relação, então a gente vai estar revisando aqui, fazendo alguns exemplos, basicamente, vai ser uma aula mais de exemplo. Dentro desses exemplos eu vou estar inserindo, tanto falando do que a gente já sabe lá por meio de relação, afinal a função é uma relação, e também inserindo algumas terminologias novas, tá certo? Então o nosso primeiro exemplo seria o seguinte. Considere a função f de A em B descrita no diagrama de setas a seguir. Então vamos considerar essa função aqui. Então, olhe bem, ó. Aqui eu tenho uma função estabelecida de A para B, né? Onde o 1 se corresponde por meio da função ao 5 de B, o menos 1 de A ao 5 de B, o 2 de A ao 6 de B, o 3 de A ao 6 de B também, o 4 de A ao 9 de B. A gente costuma usar uma notação assim, função f de A em B, a gente poderia, ao invés de escrever essa frase toda, podia considerar isso aqui descrita por esse diagrama. Nessas condições, só para relembrar, por exemplo, o 5 de B é a imagem do 1. 5 é imagem de 1 através de f. O 6 é imagem de 2 através de f. O 6 também é imagem de 3 através de f. E o 9 é imagem de quem? 4 através de f. Observe aqui uma coisa interessante. Você podia botar isso em termos de símbolo. Você poderia colocar assim, ó. F de 1 igual a 5. Ao invés de dizer só que 5 é imagem de 1, simplesmente dizer que a função aplicada em 1 gera o 5. Ou seja, 1 é mandado em 5. Ou 5 é elemento tal que 1 se correspondeu com ele através de f, certo? É elemento de B, tal que 1 de A se corresponde com ele através de f. E aí vai, né? Você pode escrever todos os casos, né? Por exemplo, f de 2, 6, f de 3 igual a 6, né? E f de, por exemplo, 4 igual a 9. Então são notações que a gente pode estar lançando mão aí para ao longo de toda a explicação futura, certo? Quando a gente for falar de outros tipos, de alguns tipos de função especial. Tá certo? A gente vai pegar também um outro exemplo, que seria o seguinte. Considere a função f de... Aí, já que a gente está usando essa notação, a gente poderia pensar assim, uma função que vai do conjunto menos 3, 8, no conjunto menos 10, 23,
dada por f de x igual a 2x mais 2. Então, note, o meu A agora passa a ser esse, meu V passa a ser esse, e a minha lei de formação agora tem uma fórmula, é esta expressão aqui. O que acontece com ela? Ela pega elementos de A e leva em alguns elementos de B. Ela pega todo mundo de A e leva em alguns elementos de B. Então, faz sentido eu fazer algumas perguntas. Vou listar elas aqui, depois a gente vai resolvendo. Vai respondendo cada uma. Pronto. E 4 perguntinhas básicas, né? Então, dada essa função aqui, definido o conjunto menos 3 até 8, o intervalo que vai do menos 3 até 8, e manda vai desse intervalo até o intervalo menos 10, 23, tanto os dois intervalos fechados, né? Dada por essa lei de formação aqui, f de x igual a 2x mais 2. Aí nessas condições pergunta-se na letra A, qual a imagem de 3 através de f? Bem simples essa questão, tá certo? Então, ó, a imagem de 3 através de f basta o que? Substituir o 3. Então, observe que o 3 pertence a quem? A menos 3, 8. Então, faz sentido que implica que a imagem de 3 é quem? 2 vezes 3 mais 2. Eu substituo 3 aqui em x. 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Então, a nossa pergunta é: 8 é a imagem de 3 através de f. Tá certo? Ou seja, eu substituí na função, né? Na lei de formação. Qual a imagem de menos 4 através de f? Aí tem um problema. Menos 4 não está no intervalo, nesse primeiro intervalo ali. Então, não faz sentido. F não é definida em x igual a menos 4. Logo, este elemento não possui imagem. Bom, então não faz nem sentido falar dele nessa função. Letra C. Tá certo? O que ele pergunta na letra C? Ele faz uma pergunta um pouco invertida. Essencialmente são as duas perguntas importantes que você tem em função. A pergunta que você viu no item A e a que você vai ter no item C, que é um pouco invertida, né? Que ele pergunta o seguinte: qual o valor cuja imagem é 10 através de f? Então, ele está te perguntando qual é o valor de x, que quando eu substituir e fizer a conta vai dar 10. Esse valor, né, de fato está em x. Então, a gente faz a conta aqui o seguinte: então ele quer o x tal que f de x dê quanto? 10. Então, você iguala, quem é o f de x? 2x mais 2 igual a 10, e resolve essa equação aqui. Então, 10, o 2 para ficar menos 2, né? Fica 10 menos 2, 8. Então, 2x igual a 8. Depois, esse x aqui passa dividindo, x igual a 4. Então, x igual a 4 é tal que sua imagem é 10. Certo? Bem tranquilo. E letra D. Qual o valor cuja imagem é 20? Da mesma forma que você fez aqui. F de x igual a 20. Aí você coloca aqui 2x mais 2 igual a 20.
Implica aqui 2x, né? O 2 passa para cá, subtraindo, dá 18. Implica que o x dá o quê? 18 sobre 2 dá 9. Só que 9 não pertence o quê? Só que x igual a 9 não pertence a quem? O conjunto de partida, nesse caso aqui. Não pertence a menos 3, 8. Logo, o que a gente pode dizer? Logo, não existe valor cuja imagem é 20. Quer dizer, o 20 está sozinho lá, ninguém se corresponde com F através de F com ele. Ele fica sozinho. É equivalente a no diagrama um valor que não chegou, etc. Tá certo? Aí, para fechar, a gente vai pegar aqui um exemplo que essa parte de exemplo de elementos, né, de imagem de elementos, cálculo de imagem de elementos. Vamos pegar aqui um exemplo gráfico. Tá certo? Então vamos pegar aqui um exemplo gráfico. Então, considere f de menos 3, menos 2, do conjunto, do conjunto, né? Menos 2, 3, do intervalo menos 2, 3, fechado em ambos, que vai no intervalo 1, 5, cujo gráfico, né? Intervalo 1, 5 também fechado, né? Cujo gráfico é dado a seguir. Então aqui a gente tem o gráfico, né? Só um momentinho aqui para desenhar esse gráfico. Pronto, então o gráfico está meio estranho, né? Mas depois a gente na aula de exercício faz mais algum exercício, né? Meu desenho não é tão bom, mas a gente vai conseguir entender direitinho. Aí eu vou botar aqui algumas perguntas, né? Então, a primeira é com a imagem de 2 através de F. Né? Primeira pergunta. Segunda.
Segundo, né, com a imagem de 0 através de f, qual o valor, né, cuja imagem vale 5 através de f. Tá certo? Então, ó, aqui também é uma questão que meio que a gente já fez quando estudou relação. Tá certo? A gente só vai estar dando uma revisada aqui. Então, você pode voltar lá. Basicamente, quase tudo é semelhante, exceto assim, esse tipo de notação aqui no enunciado da própria questão mesmo. Mas vamos lá. Com a imagem de menos 2 através de f. Ou seja, o valor que quando eu substituo o menos 2 é a parte que ele se corresponde por meio do gráfico. É quem? 5. Então, letra A. Note que f de menos 2 é 5. Então, a pergunta é a imagem de menos 2. Imagem de menos 2 através, né, de f é igual a 5. Tá certo? Com a imagem de 0 através de f. A mesma coisa. Quando eu substituir o 0 aqui, ó, ele vai em quem? Vai em 1. Então, letra B. F de 1. Quer dizer, f de 0 deu quanto? Da altura 1, né? Tá aqui, ó. F vai em 1. Então, da mesma forma, a imagem de 0 é através de f, né? Através de f é igual a 1. Letra C. Qual o valor cuja imagem é 5 através de f? Opa, a gente meio que já calculou ele. O valor é quem? O menos 2, mas tem mais um também, o 3. Ambos têm imagem 5. Note que f de menos 2 igual a 5 e f de 3 também é 5. Logo, os valores menos 2 e 3 possuem imagem igual a 5. Tá certo? Então, tá aí um exemplo gráfico que parece muito com a aula de relação, certo? Meu desenho está um pouquinho ruim, mas aí tenta enxergar, né? Aqui tá só um pontinho, aí depois a curva vem daqui, ó, a bolinha aberta, passa pelo 1, depois sobe, certo? Aqui é uma bolinha aberta, depois ela vem essa retinha aqui, ó, que vem fechada aqui, sobe do 4 até o 5, tá certo? Quando a gente estuda a imagem de um elemento, a gente costuma também estudar o chamado sinal da imagem. O que é isso? Os valores para os quais a imagem é positiva, para os quais a imagem é negativa e para os quais a imagem é nula. Vamos lá. Então, eu vou também considerar um exemplo aqui, né? Então, que a gente vai falar agora do sinal da imagem. Sinal da imagem. Então, nesse caso aqui, a gente está interessado em exibir o conjunto para os quais, né, a função é positiva, negativa e nula. Então, vamos considerar aqui um exemplo. Ó. Sinal da imagem, né? Por meio, vamos pensar assim, né? Do gráfico. Então, nosso exemplo aqui seria o seguinte. Considere, né? Considere a função f cujo gráfico é dado a seguir. Então, vamos pegar aqui uma função.
Sei lá, tentar ter um exemplo simples aqui, na parte de exercício a gente faz mais. Então, estudar o sinal de uma função é estudar exatamente o que exibir os conjuntos para os quais a função é positiva, negativa e também nula. Olhe bem, se eu fosse olhar bem, ó, se eu pegar um elemento aqui, ó, entre 2 e 5, né, aí eu vou ver onde é que ele tem, qual a imagem dele. Ó, a imagem dele estaria aqui entre 2 e 4. Observe que nesta região de 2 até 5, todos os meus elementos têm imagem o que? Positiva. Tá certo? Por outro lado, se eu pegar seu elemento aqui, ó, entre 0 e menos 3, ó, na função, ó, ele teria uma imagem aqui, essa imagem estaria aqui, ó, ela é negativa. Tá certo? E mais ainda, se eu pegar seu elemento aqui entre menos 4 e menos 3, minha imagem daria o quê? Positiva. Agora, se eu pegar o valor menos 3 e substituir na função e o valor menos 2, eles dão o quê? 0. Então, estudar o sinal é só escrever isso aqui que eu acabei de falar. Então, é dizer que f de x vai ser positiva se o quê? X estiver entre menos 4 e 3, x pertence ao intervalo menos 4, 3, aberto, unido ao intervalo 2, 5, aberto. Ela vai ser negativa se o x pertencer ao intervalo do menos 3 até o 2. Por quê? Porque a imagem dela está abaixo do eixo y, do eixo x, quer dizer, está na parte negativa do y. Opa, 2. E ela vai ser nula, não vai ter sinal algum, quer dizer, sua imagem vai ser nula se o quê? Se o x for forem esses dois valores. Se x for menos 3 ou x for 2. Tá certo? Em particular, se eu pegasse uma função assim, ó, um outro exemplo. Considere, né, a função f a seguir. Né? Também o gráfico. Vamos pegar aqui um caso mais... Pronto, então a função que é essa curva aqui. Né? Perceba que essa função ela não tem o quê? Parte onde ela fica o quê? Negativa. Ela é, antes do 2, sem incluir o 2, ela é positiva. Perceba que a imagem dela, ó, os elementos, por exemplo, pega um elemento aqui que vem antes, ó. Imagem o quê? Positiva. Pega outro elemento aqui, ó, que vem depois, ó. Imagem também o quê? Positiva. A imagem está aqui. Pega um elemento que vem aqui, ó. Depois do 2. A imagem dele está aqui, ó, no eixo Y. Também o quê? Positiva. Só vai dar problema no 2. Então essa função aqui ela está o quê? F de x é positiva se x pertence... Como ele não limitou nada, minha função no início, ela não estava limitada, certo? Ela simplesmente, né, não estava dentro de uma região retangular, eu estou considerando todos os reais, tá certo? Se x pertence a R, menos só não o 2. Porque no 2, f de x é 0. Não precisa necessariamente uma função ter parte negativa, parte positiva. Uma dessas três, com certeza, ela deve ter, pelo menos uma. Mas, nesse caso aqui, teve as três regiões, né? Tanto teve as três condições, né? Ser positiva, ser negativa e ser nula. Aqui teve somente deu positivo, né? Na maior parte, né, do conjunto, né, da reta, deu positiva, exceto no 2, que ela você vê que ela toca o eixo, então ela dá 0, ela não tem altura ali em x igual a 2, certo? Então é isso aí, espero que tenham entendido. A gente na aula de exercício, a gente faz mais exercícios, porque aqui você só entende fazendo exercícios, tá certo? Você vê que eu botei pouca teoria aqui, porque a teoria aqui, de certa forma, é uma teoria que a gente já viu quando estudou relação, tá certo? Então aqui agora a gente está no caso particular de função. Que o que é o caso particular de função?
Uma função em termos de imagem, eu poderia dizer o seguinte, que não, um elemento do conjunto de partida, que no caso vai ser o nosso domínio, ele não pode ter imagem dupla. Ou seja, de cada elemento, entre aspas, né, só sai uma imagem, só sai uma seta. Né? O que não quer dizer o seguinte, com relação à imagem, eu posso ter um conjunto de chegada, onde os elementos chegam no contradomínio, tal que um elemento ele é imagem de mais de um x, como a gente viu aqui na aula. Mas o que eu não posso é o contrário. Um x mandar em mais de um elemento, ter mais de uma imagem. Isso eu não posso, certo? Espero que vocês voltem aos exercícios, os gráficos estão um pouquinho mal desenhados, mas aí dá uma olhadinha no livro, certo? Qualquer dúvida, é só na aula de exercício a gente tira, certo? Muito obrigado.